Seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico, que está começando em clima de lançamento, clima de festa para lançar um livro todo especial que se chama Abandono Afetivo da Pessoa Idosa e Exclusão de Herança. Um debate proposto pela doutora Rafaela Rojas Barros, ela que é advogada, especialista em direito de família e sucessões, direito processual civil e planejamento familiar, além de membro do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Famílias. Esse lançamento acontece aqui na Associação Leopoldina Juvenil e a gente vai mostrar os bastidores para vocês, olha só. Quem, claro, não poderia faltar esse lançamento é a mãe da doutora Rafaela, e a Cristine Rojas Barros. Além de mãe, ela é diretora judiciária do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Queria que me falasse um pouquinho do sentimento, né, nesse dia de lançamento do livro da sua filha, resultado de uma longa pesquisa. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar nesse canal de comunicação. Como mãe da Rafaela, que é autora do livro, eu me sinto muito feliz porque ela abordou um tema muito sensível que tem espectro em toda a sociedade brasileira. É um tema sensível, difícil, e eu acho que a minha filha foi corajosa em tratar este tema que há muito tempo está parado, em termos de estudo, em termos de reflexões. Então, o que me traz é que ela está mexendo com esse tema e está tendo um reflexo na sociedade muito positivo, porque as pessoas se sentem acolhidas, né, com esse trabalho dela, que é um trabalho que é para dar visibilidade para quem pode levar adiante e alterar as leis e mudar, talvez, até essa maneira de pensar em relação aos idosos, que eu acho que as famílias cada vez mais estão com uma maneira, uma formação diferente, né? Então, esse olhar para os idosos, ele é fundamental, né? Então, é isso que me traz essa percepção de felicidade em relação a ela. Com certeza, é uma discussão difícil, mas como você bem mencionou, muito necessária. Obrigada pela entrevista e parabéns aí pelo seu trabalho e o trabalho da família toda. Tá, muito obrigada, muito obrigada. Agora a gente conversa com o doutor Anísio Pires Gavião Filho, ele que é coordenador do mestrado da Fundação Escola Superior do Ministério Público, foi ex-presidente também da Fundação e um dos professores da doutora Rafaela, que chegou então nessa obra, né, resultados do trabalho de mestrado. Qual a importância de debater esse tema do abandono afetivo e possíveis consequências também no meio jurídico? Boa noite. Boa noite. Então, eu tive a oportunidade de participar e acompanhar a pesquisa da Rafaela, né? Um tema muito interessante, muito apropriado, uma pesquisa muito atual, e é extremamente importante essa pesquisa porque é uma contribuição muito rica sobre um tema que não é pouco pesquisado entre nós. E a Rafaela teve a oportunidade de fazer
uma pesquisa bastante sólida, bastante bem documentada, com aportes bem consistentes, de modo que se trata de uma contribuição realmente magnífica sobre essa temática. Como eu disse, um tema não muito explorado entre nós, e essa contribuição da Rafaela sobre esse tema tão importante certamente vai representar, né, muitos acréscimos em relação à consolidação, enfim, à efetividade do sistema de justiça quanto à proteção das pessoas que eventualmente venham a sofrer a situação de abandono. Você participou, inclusive, da banca, né, da doutora Rafaela. Qual a principal contribuição da obra e, ao seu ver, está correto realmente? Deveria estar prevista em lei essa possibilidade legal de deserdar quem faz esse abandono afetivo? Na verdade, a meu juízo, né, nós já temos um conjunto normativo no nosso sistema que possa alcançar a efetividade e a proteção das pessoas que eventualmente venham a ser abandonadas afetivamente. Eu imagino que essa pesquisa da doutora Rafaela vai conseguir, né, trazer mais efetividade a isso, e a partir então dos aportes teóricos que ela traz, certamente na interpretação e aplicação do direito isso vai representar uma contribuição bastante positiva, bastante efetiva para a proteção de direitos. Muito obrigada pela entrevista. Satisfação, é uma alegria estar aqui, enfim, compartilhando desse momento tão importante, especialmente para a Rafaela, que ao longo de toda a sua trajetória no curso de mestrado se ouve muito bem, uma pesquisadora séria, correta, e essa obra é um coroamento, né, de todo o trabalho que ela desenvolveu ao longo do curso de mestrado da FMP. Quem também marca presença no lançamento desse livro é o Dr. Alexandre Wunderlich, ele que é advogado criminalista, além de professor de Direito Penal da PUC e amigo da doutora Rafaela. Doutora, o que representa essa obra lançada hoje, né? Principais contribuições para um debate que ainda é bastante incomum, né? Abandono afetivo. Olha, antes de falar um pouco do tema, é importante dizer da importância de um trabalho acadêmico nível de mestrado e que vem engrandecer a vida dela profissional também na advocacia. Eu, como professor e advogado, eu sempre defendo isso, né? Diminuir um pouco o distanciamento daquilo que a gente produz na universidade e daquilo que se decide nos tribunais. Então, a Rafaela consegue aproximar o trabalho dela da advocacia, no direito de família, sobretudo, e também daquilo que a universidade produz. O tema é um tema muito emergente, é um tema novo, muito caro para mim, porque o abandono do idoso pode ter reflexos, além do direito de família, também no direito penal, na responsabilização de pessoas. E é por isso que eu vim aqui dar os meus cumprimentos a ela e os parabéns a ela e ao Dr. Clóvis Barros, que pessoas que eu admiro e que têm uma trajetória bastante impressionante. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Doutora Maria Berenice Dias, advogada, especialista em direito de família e homoafetivo, marca presença também no lançamento desse livro, o livro Abandono Afetivo da Pessoa Idosa e Exclusão da Herança. Doutora, qual a sua avaliação sobre as principais contribuições dessa obra, né? Um tema ainda pouco debatido, e você escreveu a contracapa. O que disse nesse texto? Não é um tema pouco debatido, é um tema que nunca ninguém escreveu a respeito. E é uma realidade, as pessoas hoje em dia, sabe, têm um tempo de vida maior, sabe, e acaba muitas vezes sendo um transtorno para o resto da família, né? E assim, e as pessoas abandonam. Só que as pessoas abandonam, sabe, e depois acham que tem direito a receber a herança da pessoa que eles abandonaram, sabe, assim, isso a lei não prevê. Não, sabe, mas essa é uma nova interpretação que a Rafaela traz de uma maneira preciosa. Ela fez uma linda pesquisa, sabe, com jurisprudência, com a doutrina, uma pesquisa muito grande. Era uma obra que estava faltando na nossa literatura jurídica brasileira sobre um tema ainda tão cheio de tabu, tão cheio de preconceito, que a lei não fala em abandono afetivo nem de maiores nem de menores. A jurisprudência já reconhece,
o abandono afetivo de crianças, como gerando obrigação indenizatória. Agora, com relação ao idoso, não. Da pessoa idosa, então, isso é revolucionário, um livro especial. Basta ter DNA, preciso ter amor à família também, se quiser receber herança. Não é uma responsabilidade, uma obrigação até constitucional, né? E assim, e a lei prevê a possibilidade de alguém se afastar da herança por indignidade, sabe? E assim, isso é uma indignidade, sabe? Abandonar um idoso, às vezes essas casas chamada de repouso, mas que são depósitos de idosos, sabe? Bom, e depois vir atrás da herança dessa pessoa que ele abandonou lá dentro. Então, acho que essa é uma releitura muito atual e muito precisa. Reflexão com certeza muito importante. Obrigada pela sua entrevista e ótimo evento. Obrigada. Marcando presença no lançamento do livro da doutora Rafaela, também está o doutor Rui Zoc. Ele que é advogado, especialista em direito empresarial e teve a doutora Rafaela como estagiária, teve esse privilégio aí, então, hoje veio marcar presença. Por que é importante a gente debater esse tema proposto, né, pelo livro da doutora Rafaela, Abandono Afetivo, e também o que você pode contar sobre a dedicação dela, você que conhece ela desde pequenininha. Boa noite. Boa noite, Dalva. Realmente tenho o privilégio de conhecer a Rafaela durante a vida inteira e ela foi minha estagiária, uma excelente estagiária, dedicadíssima. E sobre o tema que eu acompanhei desde que ela escolheu esse tema, é relevantíssimo. Penso eu que mais do que um tema de direito, isso trata de uma ferida social, digamos assim, crescente. E a Rafaela teve uma abordagem mais do que jurídica, com essa perspectiva sociológica, digamos assim, desse fato. Então, acho que ela acertou muito em trazer à tona esse tema que é de toda a importância para o que se vive hoje e para o futuro que vem por aí. Muito obrigada, então, um ótimo evento para você e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço para você. E aqui ao meu lado agora está o pai da doutora Rafaela, o doutor Clóvis Barros, ele que também é advogado especialista em direito de família e sucessões. Primeiro, gostaria de falar do seu sentimento, né, ao acompanhar o lançamento do livro da sua filha, um trabalho super importante, trabalho de mestrado, e que dá seguimento a debates da sua área de atuação, que ela também assumiu para si. Boa noite. Muito obrigado. É um sentimento de pai, né, em qualquer coisa que exacerba quando se é pai, né? Então, é uma etapa que ela cumpriu, que está cumprindo. Ela está muito feliz com isso e, consequentemente, a gente também mais ainda, né? E qual a contribuição dessa obra na sua avaliação? Porque trabalhando com direito de família e sucessões, eu imagino que você tenha visto também muitos casos e que surgiam situações assim envolvendo um abandono afetivo. É urgente que se debata essa questão? Esse caso, esse livro surgiu de um caso concreto do escritório. Tem vários similares, mas um específico, que exacerbou a nossa tristeza, a nossa dor com a dor de um cliente idoso maltratado pelos filhos, né? Então, a obra veio daí, né? E a Rafa é muito sensível, se sensibilizou ao extremo com isso e resolveu escrever sobre esse tema. É uma obra importante porque ela incita a que se leia os artigos, tentar ser menos jurista, falar juridiqueza aqui para ser mais prático. A obra trata de um artigo específico do Código que trata da deserdação, né? Então tem casos específicos e só aqueles poderiam valer como passíveis de deserdação. E ela pede um olhar mais crítico, mais sensível, mais humano para casos onde também que haja desamparo, onde se constata maus tratos, não só físicos, mas psicológicos, que às vezes são os piores, as maiores dores. Então ela, absolutamente sensível a isso, afetada por esse caso concreto, resolveu escrever. E aí o livro incita que políticos deem maior abrangência a esse artigo de lei.
para que se coloque no artigo, em lei específica, que outros casos, também de forma mais ampla, possam ser vistos como agressividade ao nível psicológico, emocional, físico, seja lá de que ordem, possam gerar também, inclusive, a deserdação, né? Mas a leitura que tu imaginas assim, não é só a leitura, porque os juízes são competentes, são qualificados e tal, mas incitar que haja mudança legislativa, inclusive, né? Para que se um juiz menos desavisado no país, ou que não seja, se dê conta disso e que a sociedade, com isso, com esse sentido educativo, / punitivo, né, atente mais aos velhos desamparados, né? Os direitos, né, também da pessoa idosa. Muito obrigada pela entrevista, parabéns. Nós não somos só pão, somos alma, sentimento, né? É isso aí. Parabéns, viu, pelo trabalho da filha e pelo seu trabalho também, que sem dúvida inspirou dela. Muito obrigado. A doutora Charlene Cortes, que é advogada especialista em direito de família e sucessões, também está prestigiando esse lançamento de um livro que fala muito sobre o teu trabalho também, né? Sucessões. Queria que você contasse um pouquinho da tua experiência, se já viu acontecer algum caso de herdeiros necessários, né, serem deserdados em função de abandono afetivo, e o que acha dessa hipótese? Boa noite. Bom, essa construção que a doutora Rafaela propõe no livro é uma construção audaciosa e é um tema de extrema relevância, porque na prática a gente vê muitos casos das famílias realmente negligenciarem o cuidado com os pais idosos, e os pais muitas vezes não têm ferramentas para eventualmente opor essa resignação ou alguma forma de criar algum afastamento patrimonial que seja em relação a esses filhos. Então, essa proposta trazida pela doutora Rafaela é inovadora e realmente é algo que a gente precisa avançar e construir juridicamente. Então, a contribuição acadêmica dela é muito, muito relevante. Tema que ainda não é muito discutido, importante que tenha publicações nessa área. Sem dúvida, sem dúvida. É um debate que a gente precisa cada vez fomentar mais e evoluir, avançar, porque realmente é uma perspectiva muito interessante e vai ser muito útil, com certeza. Obrigada pela entrevista, uma boa noite. Eu que agradeço, muito obrigada. Estamos acompanhando o lançamento do livro Abandono Afetivo da Pessoa Idosa e Exclusão de Herança, da doutora Rafaela Barros. Em seguida, voltamos com mais cobertura do evento. Vamos agora a um breve intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OABRS e a PMPA, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Não sai daí, a gente já volta. É a cidade do Rafinha e do seu João, da Isabela, da Helena e da Conceição, do Zé Roberto, da Adriana e do seu Benê, Dona Luzia, vô Antônio, é a cidade da Lelê. Cidade da nossa vida. Cidade da nossa vida. A cidade da nossa vida é a cidade feita pela nossa gente. Parabéns, Porto Alegre. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer
Assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. O evento de lançamento do livro também conta com muitos amigos, entre eles o Dr. Felipe Russowski, que é advogado especialista na área de mercado financeiro e capitais, conhece a doutora Rafaela há muito tempo, sabe da dedicação dela ao trabalho também, a pesquisa que resultou nessa obra. Exatamente, acompanho a carreira da Rafaela há muito tempo, acompanhando ela desde quando ela estava nos bancos acadêmicos, trabalhava já com o Clóvis, e depois o destaque dela dentro do escritório e o brilhantismo dela na carreira da advocacia, né? Então... E um tema também que é muito importante de ser discutido, um tema difícil que gera muita polêmica, um assunto familiar que nem sempre se vê nessa perspectiva como uma possibilidade de deserdar quem não tiver responsabilidade afetiva com os mais velhos. Exatamente, é um tema bastante moderno, acho muito interessante, e a Rafaela faz uma abordagem muito técnica do tema, trazendo essa possibilidade de deserdação na hipótese de um abandono afetivo. Eu acho um tema muito interessante e moderno, acho importante. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo evento, então. Obrigado, muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. Parabéns, Rafaela. E agora a gente conversa com o Dr. João Pedro Lamana Paiva, ele que é ex-presidente da Noreg e presidente atual do Conselho Deliberativo do Operador Nacional de Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Doutor, marcando presença aqui no lançamento desse livro, um tema difícil, mas debate muito importante. Boa noite. Boa noite. Não só difícil, como também bastante complexo, porque nós vivemos nos últimos tempos com a pandemia, então houve uma mudança total no aspecto familiar e tudo mais com as pessoas. Então, o próprio título que diz abandono afetivo, isso aí é importante para todos, que afinal de contas, quem não gosta de ter um afeto, ter algo assim para se mudar na vida. Então, a Rafaela, para mim é uma alegria muito grande que a gente tem uma convivência muito grande com o pai, que é o Clóvis, que a gente tem uma amizade muito grande. Então, para mim é uma alegria, é uma satisfação, é um prazer de estar aqui nesse lançamento desta obra, dessa jovem advogada Rafaela Barros, que eu desejo sucesso e muita alegria para ela e que possa distribuir esse dom que lhe deu sobre o abandono afetivo. Muito obrigada pela entrevista, então é um ótimo evento. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Também prestigiando o lançamento está o Dr. Francisco Santelena, ele que é médico, amigo da família. Qual a importância, né, de a gente trazer esse tema do abandono afetivo para o debate e também um pouquinho do seu relato sobre a doutora Rafaela, que você viu crescer? Boa noite. Boa noite. Para nós é um privilégio estar aqui comemorando com a família da Rafaela, né, a família Rojas. E um evento maravilhoso, acho que um livro que vem à tona, né, toda aquela sensação de afetividade. E nós precisamos romper essas barreiras aí de afeto com o idoso, né, não só com o idoso, mas com as crianças, com todos. E eu acho que a doutora Rafaela, foi muito feliz. Eu acho que está de parabéns por esse evento maravilhoso, esse lançamento de um livro que vai trazer para todos os leitores, com certeza, uma visão diferente que é o mundo, né? Que é o afeto, que é o amor, não só para o idoso, mas para o ser humano, que hoje a gente sabe que está um pouco limitado ou muito dividido até, né? Com muitas polêmicas sobre o assunto. A doutora Rafaela foi muito feliz. E nós desejamos para ela o primeiro livro que seja de muitos, para uma escritora que está nascendo hoje aqui para nós e com certeza vai fazer muito sucesso, porque ela é muitíssimo inteligente, criativa e nós desejamos para ela toda a felicidade do mundo. E o programa Momento Jurídico vai chegando ao fim. Hoje acompanhamos o lançamento do livro Abandono da Pessoa Idosa e Exclusão da Herança, da doutora Rafaela Barros. A você que nos acompanhou também, obrigada pela companhia e até a próxima. É a cidade do Rafinha e do seu João, da Isabela, da Helena e da Conceição, do Zé Roberto, da Adriana e do seu Benê, Dona Luzia, vô Antônio, é a cidade da Lelê. Cidade da nossa
cidade da nossa vida é a cidade feita pela nossa gente. Parabéns, Porto Alegre. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra, a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você.